Então, eu queria convocar a doutora Marta para que faça a leitura do termo de posse. Ali, Marta. Pode ser aqui ou ali. Pode ser. Bom dia. Termo de compromisso e posse que assina o excelentíssimo senhor Gustavo Henrique Albuquerque Santos, eleito para o cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, para o período de 2 anos, a partir de 1º de abril de 2019. Aos 30 dias do mês de abril de 2019, às 10 horas, no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, prestou o compromisso e tomou posse nesta data o excelentíssimo senhor Gustavo Henrique Albuquerque Santos, no cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, devidamente nomeado pelo excelentíssimo governador do Estado de Alagoas, José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, através do decreto número 65022, de 8 de abril de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado em edição do dia 9 de abril de 2019, e nos termos do que estabelecem os artigos 128, parágrafo 3º, e 130 da Constituição da República, e artigos 146 e 150 da Constituição do Estado de Alagoas, e o que consta do processo administrativo número E 1101-175 de 2019. Comprometeu-se, no exercício da função, desempenhar com eficiência, responsabilidade, exatidão, ética e independência os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir as Constituições e as leis do Brasil e do Estado de Alagoas, tudo fazendo para fortalecer o prestígio desta instituição perante o povo alagoano, destinatário único e exclusivo de um serviço de qualidade. Para o devido registro e formalidades pertinentes, eu, Marta Regina Varalo Corte, diretora de Recursos Humanos, lavrei o presente termo que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo excelentíssimo conselheiro presidente Otávio Lessa de Geraldo Santos, pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas, Enio Andrade Pimenta, e pelo compromissado procurador do Ministério Público de Contas, Gustavo Henrique Albuquerque Santos. O senhor está estranhando ele? Passa para o senhor. Mas eu vou deixar onde é que eu deixo o espaço dele. A gente deixa mais um. Assina aqui. Termo de posse e compromisso, que assina a excelentíssima senhora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante, nomeada para o cargo de Subprocuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, para o período de 2 anos, a partir de 30 de abril de 2019. Aos 30 dias do mês de abril de 2019, no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, prestou o compromisso e tomou posse nesta data a excelentíssima senhora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante, no cargo de Subprocurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, devidamente nomeada pelo excelentíssimo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, Gustavo Henrique Albuquerque Santos, através da portaria número 002 de 2019, de 30 de abril. No uso das atribuições definidas no artigo 3º, incisos 4º e 5º da Lei nº 4.780, de 28 de maio de 1986, bem como em face do disposto no artigo 8º, parágrafo 7º da Lei Complementar Estadual nº 15, de 22 de novembro de 1996, e na ata da 73ª reunião ordinária do Colégio de Procuradores do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, realizada em 13 de dezembro de 2018. Comprometeu-se, no exercício da função, desempenhar com eficiência, responsabilidade, exatidão, ética e independência
os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir as Constituições e as leis do Brasil e do Estado de Alagoas, e as leis do Brasil, e tudo fazendo para fortalecer o prestígio desta instituição perante o povo alagoano, destinatário único e exclusivo de um serviço de qualidade. Para o devido registro e formalidades pertinentes, eu, Marta Regina Varalo Corte, diretora de Recursos Humanos, lavrei o presente termo que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo excelentíssimo senhor conselheiro presidente Otávio Lessa de Geraldo Santos, pelo excelentíssimo senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, Gustavo Henrique Albuquerque Santos, e pela compromissada procuradora do Ministério Público de Contas, Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Processo. Aí. Agora eu sim. Esse é sua. Obrigado, Tomás. Boa sorte. Obrigado. Queria facultar a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e os empossados. Senhor presidente, queria agradecer a todos aqui a presença nessa singela cerimônia. Quem me conhece sabe que quanto mais singela a cerimônia, é melhor para mim, entendeu? Então, eu queria agradecer a todos e, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, colegas do Ministério Público, servidores, tenha certeza, senhor presidente, que o Ministério Público continuará de portas abertas para o bem do controle externo do Estado de Alagoas e estará à disposição para qualquer iniciativa que tenha por objetivo melhorar o nosso controle externo. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também e colocar sempre à disposição, né, do Tribunal de Contas para o engrandecimento do controle externo, com essa contribuição mútua que a gente tem assim, conseguido já tantos frutos e que isso seja uma constante e que a gente consiga sempre evoluir. Senhores conselheiros, conselheiro Anselmo? Vamos falar. Conselheiro. Conselheira. Só também nesse momento quero parabenizar os procuradores, doutor Gustavo, doutora Estela, né, e desejar muitas felicidades com hoje à frente aqui do Ministério Público de Contas, doutor Gustavo, doutora Estela. Então, estão de parabéns e desejo boa sorte a todos e vamos caminharmos juntos. Pode. Eu queria parabenizar o Gustavo, a doutora Estela, por esse novo trabalho, essa nova função. Entendo que o controle externo, para o controle externo, diga-se melhor, é indispensável a presença do órgão ministerial, toda a sua força, que na verdade são parceiros, são atores que se colocam em outra posição, que nos assim auxiliam e às vezes nos evidenciam situações que, por estarmos tão envoltos na sistemática, nas competências de nossa Corte de Contas, nos passa despercebido. Isso é importante para que tenhamos, de fato, um controle externo de qualidade e sempre aqui perseguindo, talvez a palavra mais forte seja perseguindo o interesse público. E eu queria só fazer um breve lembrete que, inclusive, essa alternância dos procuradores, cada um experimentando a seu tempo, em forma de rodízio, é extremamente salutar para as instituições. E quero só aproveitar, apesar de não ser a hora propícia, mas quero só exemplificar
que, da mesma forma que outros tribunais de contas já o fazem formalmente, como os tribunais de contas do Piauí, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, de Roraima, do Acre e até de Mato Grosso, o Ministério Público de Contas, mais uma vez, nos mostra, nos evidencia o caminho certo a ser seguido, inclusive quanto a esta alternância de poder. Doutor Gustavo, doutora Estela, sucesso e saúde. Fernando. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu gostaria também, como já fizeram os que me antecederam, parabenizar o doutor Gustavo pela investidura hoje à frente do cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, junto em parceria com a doutora Estela, que eu tenho certeza que essa dupla muito engrandecerá, a exemplo, naturalmente, como muito bem disse o conselheiro Anselmo, os que os antecederam, trataram essa função ministerial com muito brio, com muita honradez, com muita competência. Eu devo dizer, senhor presidente, que é do conhecimento já de toda a sociedade alagoana a melhoria da qualidade do trabalho do Tribunal de Contas de Alagoas com o ingresso do Ministério Público de Contas fazendo o seu papel aqui junto com os conselheiros para engrandecer, para qualificar, para melhorar o controle externo aqui dos nossos jurisdicionados. Portanto, parabenizar essa nova dupla e dizer que esse conselheiro também se coloca à disposição para que nós possamos cada vez mais ter essa boa convivência que temos com o Ministério Público em função daquilo que sempre perseguimos, a melhoria do nosso trabalho, da efetividade do nosso controle externo. Parabéns, doutor Gustavo. Continua. Rodrigo. Senhoras conselheiras, também, mas de uma forma bem singela, gostaria de parabenizar o doutor Gustavo, doutora Estela, primeira mulher a ocupar esse posto, futuramente primeira mulher a ocupar o posto de Procuradora-Geral de Contas do Estado de Alagoas, e dizer que o tribunal ganha muito com a presença de vocês, sempre voltados ao diálogo. Parabenizar também a passagem do doutor Enio, também uma pessoa de muito fácil diálogo institucional, e desejar muito sucesso aos dois nessa nova caminhada. Parabéns. Parabenizar o doutor Gustavo e a doutora Estela pela posse, dar as boas-vindas, né? Aqui no Ministério Público de Contas, cada procuradoria, com seu representante, tem a sua forma de trabalhar, né? Tem as suas particularidades, mas tem uma característica que eu acho que é comum a todos eles, que é a responsabilidade e o compromisso com o trabalho que fazem dentro do órgão que trabalham. Então, tenho certeza que já conhecemos o trabalho dos dois, através dos relatórios. Agora eu tenho certeza que vai ser apenas um reflexo do que nós já conhecemos aqui agora no pleno e à frente aí das outras atribuições próprias do cargo, né? Então, não à toa nós temos o Ministério Público de Contas forte, né, aqui no nosso tribunal, e que muito eleva a atividade do nosso tribunal e do controle externo aqui no nosso estado. Parabéns aos dois e sucesso aí na empreitada. Doutor Sérgio. Senhor presidente, eu gostaria também de renovar os parabéns, que eu já havia concedido os parabéns ao doutor Gustavo, à doutora Estela, e desejar-lhes sucesso nessa nova função, né, e parabenizar também ao todo o corpo de servidores e os demais membros do Ministério Público de Contas, que vai estar bem representado nesse biênio que se segue com vossas excelências. É isso aí, meus parabéns. Rapidamente, parabéns a todos. A gente fica por último, não sobra nada, né? Já está tudo dito. Não, mas eu me sinto muito, mas muito feliz com todas as palavras que foram ditas, até porque
elas são verdadeiras e elas realmente vieram só somar. Mas me sinto mais feliz ainda porque eu participei e coordenei esse concurso, tanto do Ministério Público como dos auditores. Que era um concurso que já vinha, está ali o conselheiro José de Mello, que não me deixa mentir. Vinha se estendendo por já uns 5 anos e o grande problema é que ninguém queria assumir a coordenação, a presidência da comissão de concurso. E cada dia que passava, a gente não tinha nenhum representante do Ministério Público, não tinha nenhum representante dos auditores, e gente, onde é que a gente vai chegar? Vai chegar um tempo que fica complicado, né? E eu resolvi assumir aqui essa presidência da comissão de concurso e, obviamente, eu fui iluminado de pegar a comissão e as pessoas que efetivamente me ajudaram muito, não só no dia a dia da formulação e vamos dizer assim, das tratativas com relação à Fundação Carlos Chagas, mas o mais importante era fortalecer a credibilidade do concurso. Por quê? Porque era uma época que estava muito desgastado, o problema de concurso, onde dava era uma confusão, e graças a Deus não existiu uma notícia, um problema jurídico, nem depois, que efetivamente, depois teve, aí só foi o problema só da Raquel, mas já em substituição ao João Batista, não foi? Ela substituiu o João Batista. Eu acho que sim. E aí foi discutido, mas pós-concurso. Mas no concurso mesmo não teve. Então, me dá ainda mais felicidade de ter ele aqui. Vamos dizer agora, mais um procurador fazendo o seu trabalho junto ao Pleno. E esperamos que... Eu estou colocando isso maldosamente, mas bondosamente, com a intenção de que, na hora que a gente tiver o concurso para ser... Tem uma luz que foi dada pelo conselheiro Anselmo, que eu não posso falar agora, mas estão vendo, mais uma com relação à velocidade do concurso. Mas esse do concurso, que a gente possa formar também quem for coordenar, quem for participar. Primeiro tem que estar com a disposição de participar, porque realmente é um encargo meio... Nos dias de hoje, principalmente que a gente está vivendo, a gente está sujeito a qualquer tipo de indagação e de inverdades que surgem aí agora das redes sociais. Mas tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Temos certeza também, como eu tive naquela época, que a gente precisa do mínimo necessário de pessoas concursadas aqui para suprir a necessidade que nós estamos tendo da falta de funcionários efetivos, que tem determinadas funções que têm que funcionar com o funcionário efetivo. E vamos, logo após aqui da nossa reunião, como eu tinha, da nossa sessão, nós vamos fazer uma reunião administrativa com relação, um dos assuntos da pauta é exatamente o concurso, com suas devidas, vamos dizer assim, estudos que foram feitos, para que a gente possa, nessa reunião, tirar alguma dúvida e, se assim entender, o Pleno possa deliberar sobre essa possibilidade do concurso ser efetivado e a gente mandar essa matéria para a Assembleia para que a gente tenha a possibilidade de começar a trabalhar na elaboração deste concurso que o Tribunal precisa tanto. Essas palavras, desejar a vocês sorte, saúde, equilíbrio que vocês têm, e eu acho que essa convivência é salutar e será cada vez mais. Muito obrigado por tudo, todos, Estelinho, Gustavo, e sejam bem-vindos. Dito isso, eu queria distribuir a cada conselheiro, recebi um diagnóstico nacional, que é uma coisa para os conselheiros e os substitutos também do Ministério Público, com relação à atuação dos conselheiros substitutos nas Cortes de Contas. Eu queria que distribuísse para... O da Raquel está até com o meu, depois substitui. Distribua para cada conselheiro isso aqui, para que fique com ele. Estela, pede licença para se retirar. Estela, obrigado, meu amigo. Obrigado, meu filho.
devendo isso, viu? Deus tá pago. Parabéns. Eu pago. Conselheiro Rodrigo, estou trazendo um processo que é uma redistribuição sobre recurso de revisão. É porque Vossa Excelência foi o relator, né? E Vossa Excelência foi o relator e foi pedido de revisão e agora nós vamos fazer um sorteio para que tenha um revisor. É isso? Antes de começar o sorteio, eu poderia fazer umas sugestões a respeito dessas soluções que foram lidas no dia de hoje. Não, você pode fazer por escrito. Eu queria deixar registrado, porque hoje já Tem uma que está na terceira e a outra na primeira. Na exatamente essa da terceira, acredito que é a que regulamenta, Excelência, o artigo 59 da Lei Complementar 101 de 2000. Vossa Excelência vai registrar e depois manda... Isso, formalmente. Para o relator. Isso. Excelências, eu estou tendente, li aqui o texto, em acrescentar ou no artigo 4º ou no artigo 5º desse projeto de resolução, um parágrafo onde aqui fosse colocado assim, responsabilização em virtude da omissão da informação que deveria ser prestada pelo setor competente. Porque aqui, é claro, é evidente que se a informação não vier, os gabinetes podem trabalhar a respeito, mas a gente sabe que, em regra, os gabinetes eles não são órgãos que instruem o processo. Então, para a gente garantir certeza, é claro, se há uma impossibilidade tal que resguarde, é claro que não vai haver responsabilização, mas eu gostaria, o meu intento é de colocar ou no artigo 4º ou no 5º a responsabilização da diretoria pela omissão da informação que deve prestar até o 15º dia útil a cada gabinete. É esse meu intento que vou fazê-lo formalmente, mas é só para ficar o registro, Excelência. Ok. Obrigado. Ok. Então, voltando, conselheiro, conselheiro, estão sorteando para que haja um conselheiro revisor da matéria. Senhor presidente, poderia dizer só qual é o processo? Sim, é o 80 de 2016. Tá. É isso? Me ajuda aqui agora. Do Rodrigo, eu tenho que tirar o nome dele. 1, 2. Isso aqui, eu vou ser responsável pelo SIM agora, pelo SIC. Tem 2, né? 3, 4. Então não vai ter a sessão da segunda Câmara, né? 5. Já teve. Não, da primeira. 6. É logo após a sessão 6 nossa, aqui. que vai ter administrativo. Foi hoje ou não estava sabendo? Eu fiz eu falo 2 vezes já aí. Foi concentrado no processo. Qual pauta? A segunda Câmara. Mas a segunda Câmara é só amanhã. Não, a primeira Câmara, eu comecei a segunda. Entendeu? Aquela para ser a primeira Câmara. Então não vai ter. Para a comissão de plenária, é o processo 80 de 2016, é um pedido de revisão. Então, estamos sorteando o revisor deste processo. Sérgio Ricardo Maciel. Fazer o despacho para passar para o Sérgio. Sim, agora nós temos aqui, foi distribuído já uma proposta com relação à programação de auditoria para 2019 da DEFAFON. E, então, eu queria votar a proposta. E depois também foi distribuído os critérios de fiscalização para montar a programação da DEFAZENF e DEFAFOI.
para... Foi das duas? Foi das duas. Então, é DEFAZENF e DEFAFOI, os critérios para que possa ser feita a programação. Então, eu queria começar pela votação da programação elaborada pela DEFAFOI. Então, está a palavra se alguém quer fazer. DEFAFON só. Que foi aquela que a gente votou os critérios, depois foi alterado a programação, aí retornou a programação e foi distribuída para que possamos hoje aprovar ou não a programação e a proposta de fiscalização feita pelos técnicos da DEFAFON. Excelência, eu estou vendo aqui que foi, de certa forma, obedecida aqui a questão da isonomia. Agora eu senti falta, Excelências. Eu estou vendo aqui os critérios, mas eu não vislumbro aqui, pelo que foi entregue, o enquadramento de cada município naqueles critérios. Por exemplo, se o município não foi auditado, não tem uma relação de quais municípios foram auditados, para a gente ter a certeza que o município ele foi de fato escolhido, aliás, objetivamente escolhido entre aqueles que não foram auditados. Só há aqui os critérios e a marcação dos municípios, não há assim uma comprovação da situação que levou à escolha dos municípios, e isso me deixa um pouco assim preocupado em não ter essa certeza para aqui me unir a Vossas Excelências e, ok, vamos aprovar, vamos começar a trabalhar. Eu sinto essa necessidade. Eu não quero ser empecilho para que o Pleno aprove e a gente comece o quanto antes os trabalhos de auditoria, mas, alternativamente, se Vossa Excelência determinar a diretoria que, pelo menos com relação aos meus jurisdicionados, me encaminhe essas informações, eu já me daria de satisfeito, porque qualquer situação aqui que não tivesse de acordo com as informações encaminhadas, eu poderia solicitar a alteração, lógico, submetida ao plenário. Essa é a minha manifestação a respeito. Não vou ser obstáculo para que o tribunal comece de imediato a fazer as auditorias. Conselheiro, veja só, eu não vejo dificuldade, eu acho que ela é mais trabalhosa só, mas a proposta e a intenção com relação à programação que está sendo feita aí, acreditamos e nós temos que entender que e foi colocado para que a equipe técnica fizesse a programação e trouxesse, era no sentido de que a gente, senão, a gente invertendo até uma proposta que foi minha. Que eu digo, então vamos, cada um dentro do seu grupo, pelo histórico que você tem, programar já os municípios que vocês acham que deveria ser auditado. Aí eu fui questionado, não, aí ficaria uma coisa sem, vamos dizer assim, sem isenção, porque teria que ser a equipe técnica que ficaria mais isenta de que ser cada conselheiro para escutar, para fazer isso. Então, esse critério foi feito dessa forma, e acredito eu, e a gente tem que até acreditar que pode até, não vou nem dizer, pode ter até uma falha, um erro, mas acredito que ela tenha sido feita exatamente dentro daquele critério, inclusive porque a gente paralisou a outra e por tudo isso que eu já falei. Então, a ideia foi essa, a informação foi essa, e a aceitação foi nesse sentido, no sentido de entender que estava sendo feita da maior isenção possível. Né? Não, então, eu não estou desconfiando da equipe técnica, eu apenas gostaria de ter os dados aqui, como tem a relação, um exemplo, grupo 1, matriz de Camaragibe. O item 1 é municípios com grandes receitas orçamentárias. Por que não veio discriminado o valor das receitas? Nós ficaríamos mais tranquilos em fazermos essa análise visual. Eu não sou obstáculo para que o Pleno aprove o que está aqui, mas que um pedido nosso que com relação
aos meus judicionados que a diretoria me Posteriormente, encaminhe esses dados. encaminhe isso para você. Porque se eu verificar alguma inconformidade, eu faço a requisição e o pleno analisa a possibilidade de trocar com base nos critérios, é só isso. Ok. Eu acho até, essa sugestão pode ser até feita por todos os conselheiros. Se efetivamente chegar em algum caso, achar que tem uma coisa que é muito mais importante, por isso, pô, aí só é trazer para o pleno e a gente aprovar a Já que os critérios substituição. são todos objetivos, estão E eu impostos. tô estendendo a isso independente da aprovação. Quem achar que de repente, pela experiência que teve naquele município, precisa rever ou não foi visto ainda, que possa ser revisto. Então, que alguém... Fica facultada a palavra. Alguém quer fazer algum comentário? Então, eu queria colocar em votação, já está aceita a proposta do conselheiro Anselmo de passar as informações, e os conselheiros que quiserem efetivamente, dentro desse contexto, possam fazer as suas observações e alterações. Conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, como nós já tínhamos discutido, realmente, esse é o parâmetro, né? Foi como foi discutido desde o início. Então, eu não tenho nenhum óbice da forma que foi feito, acho que estou de acordo, sim. Conselheiro Anselmo já se colocou. Eu me manifestei que não sou obstáculo, né? Mas Eu voto pela aprovação, favorável. com essa informação posterior... Não, pelo menos, quanto aos meus, que você determinasse um prazo à diretoria para que encaminhasse. Não, ele vai automaticamente fazer isso. Ok. Para você. Certo? Mas como vota Vossa Excelência? Eu, aqui, em sendo o responsável pelo grupo 1, onde serão aqui fiscalizados Matheus do Camaragibe, Maragogi e Porto Calvo, eu adiro ao trabalho feito pela diretoria respectiva, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Programação. Conselheiro Rodrigo. De acordo, senhor presidente. Conselheira Raquel. Por aprovação também, senhor presidente. Então, está aprovada, então, a proposta de auditorias para o ano 2019, solicitar desde já a diretoria que passe essas informações para o conselheiro Anselmo. Os critérios foram distribuídos também com relação à Defasenf. Eu não sei se todo mundo foi dar uma olhada, para que a gente possa aprovar os critérios. Se a gente aprovando, os diretores vão fazer a proposição do plano de auditorias para esse ano. Então, está em pauta agora a aprovação dos critérios da Defasenf e da Defafoy. Fica facultada a palavra. Senhor presidente, ontem, talvez por alguma coincidência, esteve no meu gabinete o diretor da Defasenf e ele me mostrou, acho que ele mandou aqui um memorando que ele mandou à presidência, memorando 31 de 2019. Eu não tenho aqui, mas É a proposta da Defasenf. Uhum. Aqui tem vários critérios, 6 critérios, e eu até, assim, de forma ingênua, perguntei sobre os 102 regimes próprios de previdência. Aí ele me deu uma informação, não, excelência, só tem 87. Então, eu até sugeri que ele desse essas informações para nós, porque qualquer conselheiro iria pensar dessa forma. Como vai pensar, cadê os 102 SAIs dos municípios? As 102 secretarias de trânsito, ou que tratem de imóveis. Então, essa informação para nós ela é valiosa para a gente ter uma avaliação e saber que ente nós estamos pegando de cada administração indireta. Eu até sugeri que ele fizesse isso. Quanto aos critérios aqui, são, a rigor, critérios também objetivos, eu não tenho nada aqui a me opor, mas, assim, uma sugestão aqui no caso, e essas informações elas sejam enviadas para todos os conselheiros, para que eles fiquem cientes que no seu grupo de relatoria, quantos regimes próprios de previdência tem e quantas outras entidades, tipos de administração indireta, cada um vai ser o responsável por, assim, julgar essas fiscalizações. Também aqui já... Seria para colocar como sugestão dos critérios, né? Não, os critérios já estão postos. São critérios objetivos. Eu aqui não tenho nada a me opor.
porque pode acontecer que um relator fiscalize 3 regimes próprios de previdência e o outro não tenha nenhum. Aí pergunte, por que eu não tenho nenhum? Porque no seu grupo não tem um regime próprio. Entendi. É nesse aspecto. Entendi. Até porque eu acho que aí já é uma proposta, pegando um gancho que a Excelência colocou, e eu queria até colocar como proposta. Já como proposta, não de critério, mas com relação a esse problema tão sério de previdência, de colocar que essas auditorias, em todas elas, fosse feita previdência. Porque é um momento que a gente está vivendo tão previdência, que aí... Mas isso não é agora. Isso aí é depois de aprovar os critérios, a gente tentar ver se isso seria uma boa para o tribunal. Seria um plus. Seria um plus. A gente pegar e dizer, todo mundo e todos os grupos foram vistos, aonde foi feita a auditoria, foi vista a previdência. Entendeu? Eu acho uma boa ideia, Excelência. Então tá, vamos para os critérios. Ótima ideia. Eu acho que funcionar melhor. Pode até sugerir como critério. Pode também como Tendo critério. regime próprio... Ser fiscalizado. Já fiscalizar também. Eu acho que todos estariam de acordo. Então vamos colocar como proposta. Quem tiver o regime em votação, botar como critério para que seja visto. Conselheira Cleide? Não, conselheiro presidente. De acordo, sim. Conselheiro Fernando? De acordo, senhor presidente. Rodrigo? Raquel? Está aprovado como critério acrescentar essa proposta. Agora, está facultada a palavra sobre as propostas. Alguém quer fazer alguma colocação? Então, em votação, conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente, com a proposta. Conselheiro Anselmo já se pronunciou. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Conselheira Raquel. Então, aprovado também os critérios com relação à proposta que será formulada, acrescentando no critério as previdências próprias. Bom, com relação a essa pautazinha que eu tenho, já terminei, então está ao facultar a palavra aos senhores conselheiros que queiram fazer alguma colocação, e as senhoras conselheiras. Não. E quem... então, pela ordem do dia, conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, não tenho processos pautados para o dia de hoje. Conselheiro Anselmo. Excelência, a DEFAFOI, eu estou aqui cometendo um ato falho também da DEFAFOI, né? Para aprovação. Era DEFAFOI. Pois é, está faltando DEFAFOI, né? Eu pensei que já estava... Quando eu botei os dois. Eu pensei que DEFAFOI. Está faltando DEFAFOI, porque são coisas diferentes, né? Então, retorna aí, não tem problema. Tá. Retorna para a DEFAFOI. Na DEFAFOI aqui eu tenho três critérios. Tiveram apontamentos de irregularidades nas análises de prestação de contas, exercício de 16 a 18, não foram objetos de auditoria de 16 a 18 ou foram alvo, objeto de operações pelos órgãos de controle e de operações policiais no exercício 2016, 17 e 18. Aqui eu acho que precisaria fazer um juízo de valor melhor. Aparentemente, os critérios também me parecem todos objetivos. Aqui realmente eu precisaria fazer um juízo de valor, Excelência, mas não serei também obstáculo à aprovação pelo Pleno em relação às outras proposições. Pelo menos até este momento, senhor presidente. Ok. Se alguém não quer fazer mais comentário, então vamos para a votação. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo já se posicionou. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. De acordo. Conselheira Raquel. De acordo também, senhor presidente. Então, aprovado. Agora DEFAFOI. Então, agora, pela ordem, para relatar o conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu tenho um voto vista no processo 4122 de 2010, que o relator originário,
do conselheiro Sérgio Ricardo Maciel. Excelência. Verso nos autos a prestação de contas do senhor Márcio Fidelso Menezes Gomes, prefeito do município de Maravilha, exercício financeiro de 2009, protocolada na Corte de Contas através do ofício 68 de 2010. Os autos foram encaminhados à diretoria competente, que, mediante o relatório 115 de 2013, apontou várias irregularidades, tais como abertura de créditos adicionais suplementares no valor de cerca de R$ 182.500, sem cobertura financeira, não compatibilidade do saldo demonstrado no balanço financeiro com os extratos bancários, apresentação de cheques devolvidos na ordem de quase R$ 12.000, déficit patrimonial no valor de R$ 8,5 milhões, passivo a descoberto no valor de R$ 7 milhões, saldo insuficiente para cobrir os restos a pagar inscritos no exercício, assim como os depósitos e as consignações respectivas. Autorização de operações de crédito em valor superior ao das despesas de capital, em descumprimento às exigências estabelecidas. Aqui eu queria fazer só uma sugestão de mudança no parágrafo 2º do artigo 12 da Lei 101 de 2000, na verdade desobedecendo mandamento constitucional, que é o que tem mais completo. Não sei assim de cabeça se esse artigo é o da LRF, que teve reconhecida a sua inconstitucionalidade. Mas, para não ter nenhum problema, só faremos aqui no item G a adequação ao mandamento constitucional, que, ou seja, aqui é o descumprimento da regra de ouro constitucional, senhores conselheiros. Na verdade, pode até ser substituído por essa expressão, fica mais fácil o entendimento. Na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, o conselheiro Sérgio Ricardo Maciel apresentou o voto, identificando irregularidades de natureza constitucional, legal e regulamentar, algumas já identificadas pela diretoria técnica, tais como também inexistência do sistema de controle interno, autorização na lei orçamentária para remanejamento de recursos de uma estrutura programática para outra, passivo a descoberto em igual valor, quase R$ 7 milhões, como já aqui identificado, divergência entre a variação do saldo patrimonial financeiro e o resultado superávit da execução orçamentária no valor de R$ 172 mil, mais ou menos, não comprovação da publicação dos relatórios resumidos da execução orçamentária, réus e relatórios de gestão fiscal, e não envio também do PPA, o Plano Plurianual. Em que pese todos os apontamentos acima, o conselheiro originário votou no sentido de emitir parecer prévio, nas suas palavras, emitir parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal de Maravilha a aprovação das contas do prefeito Márcio Fidelso Menezes Gomes relativas ao exercício de 2009, no item 8 do seu voto. Na oportunidade em que os autos foram objeto de vistas, conforme a regra regimental. Retornando os autos a plenários em 23 de outubro de 2018, em forma de questão preliminar, decidiram os conselheiros que fosse citado o ex-gestor no intuito de apresentar os esclarecimentos ou justificativas e as eventuais comprovações sobre os seguintes fatos: não envio de documentos complementares, inventário geral de bens, relação de processos licitatórios, não envio do relatório de certificado, parecer do controle interno e o não envio do anexo de metas fiscais. B. Autorização de remanejamento de dotações previstas na LOA, emissão de cheques sem lastro financeiro para compensá-los. D. Disponibilidades do município não depositadas em instituições oficiais, valores em trânsito realizáveis sem comprovação documental, ocorrência de déficit patrimonial, insuficiência financeira do município frente às suas obrigações, descumprimento do limite condicional com manutenção e desenvolvimento do ensino,
duodécimo repassado é menor do que o valor fixado na LOA, não envio do PPA, mas também da LDO, e abertura de crédito adicional suplementar sem indicação da fonte de recurso, tudo no prazo de 15 dias a contar da notificação por AR do ofício 193 de 2018 de nossa lavra, que acontecido em 1º de novembro de 2018. Houve também alerta de que as demais cientificações seriam através das publicações oficiais desta Corte de Contas. A atual gestora do município também foi cientificada, na mesma data, para que encaminhasse no mesmo prazo, os documentos obrigatórios solicitados na peça, caso os detivesse, tendo em vista a obrigação da guarda documental do poder público, sob pena de sancionamento em face do seu desatendimento. No dia 23 de novembro de 2018, deu entrada no tribunal solicitação de dilação de prazo para apresentação de justificativas e ou documentação por parte do ex-gestor, sendo apreciado na sessão plenária de 29 de janeiro de 2019, que foi publicado, inclusive, no mesmo dia, na qual decidiram os conselheiros pelo indeferimento em virtude da intempestividade do pleito. Contudo, o que se extrai dos autos é que, mesmo após as notificações oriundas da Corte de Contas, quanto à responsabilidade sobre o envio de documentos e eventual manifestação de defesa, até a presente data, a atual gestora também não apresentou os documentos. E o ex-gestor não prestou suas justificativas sobre os pontos de controle abordados, sabendo este, inclusive, da possibilidade da apreciação de suas contas no estado em que se encontrasse, o que foi tornado público através da decisão do dia 23 de outubro de 2018, item 43.1. Excelência, aqui este é o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, esse processo é anterior a 2010, portanto, e também se trata de um voto vista. Portanto, não tem como obrigatoriamente ter a manifestação do Ministério Público, bem como se houve na assentada anterior. Senhor conselheiro, até aqui achei, por ter voltado de férias, deveria ter lido o processo todo até para fornecer mais informações ao Ministério Público, mas eu farei, o Ministério Público, se quiser a palavra, não terá qualquer problema. Excelência, eu peço aqui para deixar de ler várias páginas e já iria direto ao meu voto e aqui indicando os pontos que me levaram a ter determinado comportamento a respeito da matéria em análise. Eu trago o voto no sentido da emissão, que data venha ao relator originário, de emissão de parecer prévio sobre as contas do senhor Márcio Fidelcio Menezes Gomes, em razão do que segue. O não envio do inventário geral de bens, item 29. O não envio da relação dos processos licitatórios ocorridos no exercício, item 31. O não envio do anexo de metas fiscais, item 15. A emissão de cheques sem lastro financeiro para compensá-los, item 24. Disponibilidades do município não depositadas em instituições oficiais, item 26. Déficit patrimonial, item 28. Descumprimento do limite condicional mínimo com manutenção e desenvolvimento do ensino, item 33. Este aqui, assim, eu queria fazer um parênteses para explicar que o município não atingiu apenas o limite de 19,41%. Por quê? Porque nós, em nossa análise, não consideramos a manutenção, os gastos com manutenção da Secretaria de Educação. Tendo em vista aqui pediria um auxílio da minha assessoria, que aqui não vê o percentual, se vê na peça digital aqui não está, eu não estou observando, que se considerarmos esse valor de R$ 535.500, cumpriria o limite mínimo de 25%. Sobretudo, excelências, porque também
essa estrutura administrativa, ela tem outras atividades que não tenham a ver diretamente com o ensino, sendo que as despesas estariam ligadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, que seriam da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e também Turismo. Então, nos deixa um pouco mais fortes no nosso entendimento que não há como verificarmos o que de fato foi vertido para aplicação nas despesas consideradas para esse limite. Como eu sei que há pontos de divergência, quero esclarecer esta situação. Do ODEST repassado em proporção menor do que o fixado na LOA, no item 41. Aqui vai a nossa memória de cálculo, em que o percentual máximo constitucional 8% seria de 635 mil. O valor fixado na LOA foi 627 e o efetivamente repassado 601 mil. Então, abaixo da previsão da LOA legal, embora tenha obedecido o limite máximo constitucional. E, evidentemente, aqui temos alguns precedentes a respeito dessa situação. Não envio do PPA, da LDO, aqui no item 11 eu destaco que não enviou nem o PPA e nem a LDO, então aquela tríade de informações orçamentárias, por assim dizer, acaba deixando quase que impossível uma análise, principalmente da parte toda de gestão fiscal. Não tendo LDO é como se fosse o baluarte da gestão fiscal. Fora isso, eu não tenho como saber se a LDO obedeceu aos parâmetros da PPA, já que não estão. E por derradeira, a própria LOA, apesar de ter vindo aqui, ela deve ser constituída de acordo com os programas do PPA e o eventual fatiamento feito desses programas pelo LDO, que são executados através da LOA no exercício de 2009. Em função disso, eu trago como razão para sugerir o julgamento, sugerir a não aprovação das contas. Também abertura de crédito adicional suplementar sem fonte sem indicação da fonte de recurso. Aqui há um decreto, aqui é o nosso item 23, há um decreto em que há, de fato, a suplementação num valor X e há uma anulação num valor menor que X. Então, suplementou-se algo onde não foi totalmente aqui retirada, descontada, nem de verba já existente no orçamento e nem através de algo que pudesse somar aos créditos orçamentários existentes, um superávit financeiro, um excesso de arrecadação, nada disso foi comprovado. Então, há aí uma autorização para gasto sem o substrato, vamos dizer assim, da legislação, o que, em tese, até configura, Excelência, a conduta prevista no artigo 1º, inciso 17º do Decreto-Lei 201 de 67. E, por derradeiro, autorização de operações de créditos em valor superior às despesas de capital, contrariando a regra de ouro constitucional. Aqui eu peço também que se faça a minha assessoria uma alteração, que está aqui a mesma questão de referência à LRF. Vamos fazer referência ao que consta na Constituição Federal. No mais, Excelência, remeter esse voto ao gestor para as medidas de sua competência na forma autorizada pelo Pleno, assim como também a Câmara, não só o voto, mas como todo o processo, para que atue conforme suas competências de acordo com o artigo 160 do nosso regimento interno, remeter ao Fundo